Vocês aí, quem de vocês gosta de tecnologia? Eu gosto. E não adianta ficar se culpando porque a maior parte de nós gosta. E eu quero usar esse vídeo aqui para tentar explicar que isso não só é normal, como isso nos faz humanos. Nós humanos somos totalmente dependentes da tecnologia. Eu mesmo aprendi a ler muito em função do meu gosto por tecnologia. Quando eu era moleque, com, sei lá, 7 ou 8 anos, minha mãe tentou dar para mim todo tipo de leitura, seja lá gibi da Mônica, de super-heróis. No final das contas, a única coisa que eu resolvi gostar de ler foi revista de carro. Eu gostava de tecnologia, influência do meu pai. E, de alguma maneira, aquilo foi bacana, porque os textos eram mais volumosos para uma criança ler, tinha ali comparativos, eu podia comparar equipamentos, dados de pista. Isso para uma criança de 8, 9 anos é interessante, pelo menos para mim foi. E tem muito a ver com esse papo de tecnologia. Você aí, talvez você já tenha tido vontade de ter um celular bacana, e aí você vai lá, compra esse telefone e imediatamente é lançado um modelo mais bacana e você passa a querer esse modelo novo, não mais aquele modelo que você queria tanto e que acabou conseguindo aqui no nosso exemplo. Veja, gente, isso nos faz humanos. Quando a gente fala que o gênero humano é fundado no trabalho, significa que a espécie humana descobriu que, através do seu trabalho, ela pode constituir a sua própria natureza. Por exemplo, o ser humano, ao invés de desenvolver a sua biologia para poder ocupar regiões no Polo Norte, e aí eu digo em vez de desenvolver uma grossa camada de gordura, pelos espessos, ao invés disso, o ser humano, através do seu trabalho, ele vai aprender a construir uma tecnologia para caçar, vai caçar um grande animal e vai fazer um casaco de pele. Vai aprender a manipular a natureza e vai aprender a fazer o fogo. Enfim, sendo assim, ele vai poder ocupar regiões que antes ele não poderia, em função da sua biologia. Porém, uma vez que ele fez isso, que ele descobriu como que ocupa a tal região, ele não pode retroceder. Ele não pode, depois de se estabelecer assim, viver nessa região, aqui do nosso exemplo, sem um casaco de pele e sem o fogo. Ou seja, aquilo que o ser humano fez de tecnologia a partir do seu trabalho se transformou em algo fundamental para sua existência. Eu tive um professor, num breve momento que eu passei por um curso de análises de sistema, antes de entrar para o curso de história, que definia a utilidade do computador de maneira muito interessante. Ele dizia para a gente, pessoal, o computador serve para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer sem um computador, porém, que nós fazíamos antes da existência do computador, sem o computador. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é um exemplo muito bom de como que o gênero humano, ao constituir-se através do trabalho, produzindo aquilo que ele necessita, como que ele cria necessidades sociais. Eu posso dizer isso de uma outra maneira. Por exemplo, nós, pelo menos nossos antepassados, andávamos descalços. Em algum momento, nós aprendemos a construir sapatos. Hoje em dia, nós não somos mais capazes de fazer longas distâncias descalços, ao menos a maior parte de nós. Porque o nosso trabalho, ao reproduzir a materialidade necessária à vida, não faz somente isso. Cria necessidades sociais que transformam-se em questões insuperáveis para o gênero humano. Então vejam, sendo assim, é natural que a gente goste de tecnologia, porque afinal de contas, o nosso trabalho na confecção de tecnologias para atender às nossas necessidades é o que nos faz humanos.
E aí tem uma outra situação. O gênero humano ser fundado no trabalho é muito anterior ao fato da nossa organização ser uma organização social em forma de sociedade de classes. O que acontece? A partir do momento da especialização da sociedade de classes, é criado um mecanismo de desenvolvimento de tecnologias que atualmente é necessário que a gente supere. Por quê? Porque o nosso trabalho desenvolvendo tecnologias para que a gente possa viver deixou de simplesmente atender às nossas demandas para atender às demandas da expansão da propriedade. Ou seja, aquilo que nós já temos conosco, aquilo que já é do nosso gênero, ou seja, fundarmos a nossa existência no trabalho, tem um desenvolvimento atualmente condicionado pela lógica da propriedade privada. Isso significa que já há muito tempo a nossa produção, a nossa inventividade não está mais voltada a atender às nossas necessidades, e sim a atender às necessidades do mercado. Só que isso está gerando um problema muito grave. Não existe limite para essas necessidades do mercado. O mercado sempre quer mais. Esse mercado, gente, é a propriedade privada, é a lógica da sociedade de classes. O que eu estou querendo dizer é que enquanto continuarmos desenvolvendo nosso trabalho nessa lógica, nós apenas vamos estar destruindo os recursos materiais, naturais, necessários para a nossa existência. O que eu estou querendo dizer? Nós não estamos mais trabalhando para sobreviver, nós estamos trabalhando para aumentar a propriedade. E isso significa que a gente está dizimando o planeta onde a gente vive. Nesse sentido, é necessário um novo choque que faça com que as sociedades humanas voltem a se organizar de modo a produzir com o seu trabalho condições da sua sobrevivência. O processo que nos faz humano e que transforma a natureza é um processo de teleologia, objetivação e exteriorização. O que quer dizer isso? A gente estabelece uma teleologia, ou seja, a gente tem um objetivo que a gente está tentando resolver. Então aí a gente entra na parte da objetivação. E só então, a partir do nosso trabalho, a gente transforma essa ideia que a gente teve para atender uma necessidade concreta da realidade em algo material. Só que como eu estou aqui sustentando, já há muito tempo que essa relação tende a atender à lógica da ampliação da propriedade privada. Uma lógica que é degradante para a natureza. Em algum momento, essa lógica nos fez bastante mais produtivos, por isso essa lógica se tornou dominante. Vejam, a falta material sempre existiu de maneira muito predominante nas sociedades humanas. O trabalho, o desenvolvimento das técnicas, o ganho de produtividade foi gradativamente reduzindo a proporção dessa carência. Atualmente, e não só atualmente, já há muito tempo, essa carência ela é artificial e existe apenas para manter a lógica de expansão da propriedade. Essa discussão é uma discussão sobre ontologia, se vocês quiserem, ou seja, sobre uma explicação da realidade. Sempre se procurou encontrar esse tipo de explicação. Desde lá dos gregos, com o dualismo do Platão, depois com as explicações religiosas do período de predominância da Igreja Católica, ou as explicações que partem da consciência, como se a consciência pudesse impor a realidade sem ser imposta pela realidade. Também já se tentou fundar o gênero humano na linguagem. Mas eu quero aqui fazer um apontamento que explica por que, na verdade, essa explicação a partir do trabalho é a mais robusta, é a mais convincente. Porque mesmo a linguagem, ela só aparece no sentido de ajudar o gênero humano a reproduzir o trabalho. Porque é assim que a linguagem aparece.
Outras espécies também conseguem fazer esse processo de teleologia, objetivação e exteriorização. Porém, só a nossa consegue deixar aprendizados desse processo para gerações futuras. Isso faz com que esses processos de aprendizado sejam cumulativos. Então, a linguagem é produto do trabalho. Foi o trabalho humano que desenvolveu a linguagem. Então, a linguagem ela se desenvolve como objetivo de aprimorar aquilo que o trabalho faz. E os desdobramentos que a gente está vivendo agora, no século XXI, apenas ratificam isso tudo. Ratificam essa ideia da ontologia do ser social fundada no trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O problema não é a gente gostar de tecnologia. Isso é natural até. O problema é essa lógica de expansão da propriedade. Porque se, como eu disse, em algum momento isso foi útil para o desenvolvimento das forças produtivas, atualmente está sendo apenas degradante. Nós, se eliminarmos a lógica da propriedade privada, já temos condições de ter um mundo melhor para todos e um mundo sustentável. Então a nossa luta não é contra a tecnologia. A nossa luta é contra uma forma de organização da sociedade que destrói o ambiente onde a gente vive. E se essa forma destrutiva se estabeleceu a partir de um choque que mudou o rumo das coisas, nós precisamos produzir um choque que também faça a mesma coisa e que leve a nossa sociedade a se transformar em uma sociedade mais sustentável. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um oferecimento de todos os nossos apoiadores. Se inscreva no canal, clique no sininho. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos. E lembrando sempre, todo o conteúdo aqui do Sai da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Seja um apoiador também, entrando aqui na descrição e conferindo como. Valeu, moçada! Até a próxima!